Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa filosofia que, olha, é surpreendente, a de Alcoólicos Anônimos. A proposta deles vira de ponta cabeça o que a maioria pensa sobre o alcoolismo, com uma ideia central. E se o problema, na verdade, não for a bebida? Vamos explorar o que existe por trás dessa abordagem. E é aqui que entra a pergunta que muda o jogo. O senso comum foca na bebida como o grande inimigo, mas a faz um convite para a gente olhar para outro lugar, para algo que está escondido bem debaixo da superfície. Mas o que será que é tão forte, mas tão forte, que faz do álcool só uma consequência? Essa imagem do iceberg, é perfeita para resumir a visão de AA. Acima da linha d'água, aquilo que todo mundo vê é o sintoma, o álcool. Mas lá no fundo, escondidona, está a verdadeira causa, o que eles chamam de doença das emoções. É esse conflito interno que, no fim das contas, alimenta a compulsão. Ok, então se a bebida é só a pontinha do iceberg, o que está rolando lá embaixo? Do que ela é um sintoma, afinal? Vamos explorar esse que é o primeiro pilar dessa filosofia. Bom, segundo a resposta é que o álcool funciona como um anestésico. Pensa numa pessoa que eles descrevem como hipersensível emocional, alguém que sente as dores da vida com uma intensidade assim, avassaladora. Para essa pessoa, o álcool vira uma espécie de automedicação, a única ferramenta que parece funcionar para calar a dor, a rejeição ou a culpa que gritam alto demais. Tá, eu sei, doença emocional pode soar meio vago, né? Mas olha, a é bem específico sobre o que compõe essa doença. Vamos dar uma olhada na anatomia do problema. O primeiro, e talvez o mais perigoso de todos, é o ressentimento. Não é à toa que a AA chama ele de o ofensor número 1. Pensa nisso como um veneno que a pessoa vai tomando aos pouquinhos, raiva antiga, mágoas que nunca foram resolvidas e que ficam ali, fervendo por dentro. Essa tensão constante pede um alívio, e o álcool parece ser a fuga mais rápida e eficiente. Depois vem o medo. E veja bem, não é aquele medo de um perigo real na sua frente. É uma ansiedade que não vai embora, que contamina tudo. O medo de perder o emprego, o medo do que o futuro reserva, o medo de ser rejeitado. Viver nesse estado de alerta constante é exaustivo. E quando a sensação de controle escapa, o álcool entra como uma falsa promessa de calma. E para fechar essa tríade, a gente tem o ego, ou o que eles chamam de orgulho ferido. Isso se traduz numa sensibilidade à flor da pele. É como ter a pele super fina, sabe? Qualquer crítica vira um ataque pessoal e, ao mesmo tempo, existe uma busca desesperada por aprovação. Viver assim é como andar em brasas o tempo todo, e o álcool parece apagar esse fogo, pelo menos por um tempo. Ok. Diante dessa teia toda de emoções, como é que se lida com isso? A Nashon propõe uma solução que é bem radical. Começa com o que a gente pode chamar de uma verdadeira faxina emocional. E essa faxina é sempre metódica, não é nada aleatório. É como se a pessoa sentasse e fizesse um inventário da própria alma, encarando de frente toda a bagagem que carregou por anos. Cada item que é listado, os ressentimentos, os medos, as culpas, ataca diretamente as causas daquela doença emocional que a gente acabou de ver. É um confronto direto com os próprios fantasmas. Certo. Inventário feito. E agora? Agora a jornada vira ação. O foco muda para identificar aqueles padrões de comportamento que causam dor. E aqui vem um ponto crucial: reparar os danos causados. E isso não é só pedir desculpa, não. É um movimento para aliviar aquele peso gigante da culpa e da vergonha, que são gatilhos poderosíssimos para uma recaída. Só que, claro, uma faxina só não resolve para sempre, né? Para uma condição crônica, a mudança real vem do que se faz no dia a dia. Vamos ver o plano de manutenção diária que ASA sugere. Essa rotina diária é tipo uma higiene emocional. Cada prática tem um objetivo muito claro e preventivo. O inventário diário é para não deixar as pequenas irritações virarem um monstro de ressentimento. Admitir os erros na hora evita que a culpa crie raiz e cresça. E a meditação ajuda a baixar a bola daquela ansiedade de fundo. É um sistema para manter a casa emocional sempre em ordem. E essa aqui é uma ferramenta muito prática para o dia a dia. A abordagem muda dependendo de onde veio o erro. Se o erro foi da gente, a ação é para fora, é imediata, admitir. Ponto. Isso corta a culpa pela raiz. Agora, se o erro foi de outra pessoa, a ação é para dentro, é reflexiva, analisar no inventário. Isso impede que a raiva vire ressentimento. São ferramentas diferentes para problemas diferentes. Beleza, mas no fim das contas, para que todo esse trabalho interno? O objetivo final não é só parar de beber. É algo muito mais fundo. É uma transformação total na maneira de encarar a vida. E tudo, no fim, se resume a isso aqui. A meta não é deixar de sentir. Muito pelo contrário,
é aprender a sentir de tudo: a alegria, a dor, a raiva, a paz, e mesmo assim continuar de pé. É desenvolver a força para encarar a vida sem precisar de uma rota de fuga. E esse quadro de antes e depois é o resumo perfeito dessa transformação. É uma mudança radical, de fugir das emoções para aprender a lidar com elas, de viver no ressentimento para praticar o perdão, de viver com medo para aprender a confiar. E talvez o mais importante, uma mudança de uma vida centrada no próprio umbigo para uma vida de ajuda a outras pessoas, o que por si só já é uma baita ferramenta de equilíbrio emocional. E para fechar, a gente fica com essa definição do problema, segundo o AA, que amarra toda a nossa conversa. O alcoolismo não seria uma falha de caráter ou de força de vontade, mas sim uma incapacidade emocional de viver a vida como ela se apresenta. O que nos deixa com uma reflexão, né? Até que ponto, no fundo, todos nós não buscamos os nossos próprios anestésicos para não ter que encarar a vida como ela é.